Fala, meus irmãos, tudo bem com vocês? Tudo bem ter você aqui hoje para mais estudo bíblico. Se segure na cadeira, porque a mensagem de hoje vai bater de frente por tudo que você aprendeu nos bancos da religião. Hoje eu quero compartilhar com vocês um entendimento profundo, libertador, que vai abrir os seus olhos de uma vez por todas. Nós vamos falar uma das maiores manipulações da história da fé, a palavra igreja. Eu vou te provar, pela própria Bíblia, que o sistema religioso criou uma farsa para prender você dentro de quatro paredes. Para a gente entender isso, eu preciso que você abra a sua mente para o contexto histórico. Nós precisamos voltar para os primeiros séculos lá atrás, lá por volta do ano 68 depois de Cristo. Naquela época, o grande templo de Jerusalém ainda estava de pé, mas o juízo de Deus já estava às portas. Os sinais estavam acontecendo e a grande tribulação contra aquela geração já tinha dado marcha, começado naquela época. E é nesse cenário que nasce a carta aos Hebreus. E é aqui que começa o primeiro erro que a religião te ensina, sabe? Muitos pastores dizem que foi Paulo quem escreveu Hebreus, mas Paulo foi enviado para pregar aos gentios, aos estrangeiros. Hebreus foi escrita por um mestre que conhecia profundamente as leis antigas, Apolo no caso. E o que Apolo escreveu em Hebreus capítulo 10, versículo 25, se você abrir a sua Bíblia hoje na versão NVI, você vai ler o seguinte: não deixemos de nos reunir como igreja. Meus irmãos, preste muita atenção. A palavra igreja é uma fraude nas tradições modernas. Elas nunca existiu no texto original. Quem editou a Bíblia colocou esta palavra de propósito para fazer você acreditar que os primeiros cristãos fundaram uma denominação religiosa com CNPJ, altar, caixinhas de ofertas, mandingas. Então, no grego original, a palavra usada era o que? Eclésia. Mas o que era uma eclésia na época? Na época não era um templo sagrado, era uma reunião secular, de praça pública, ao ar livre. Era um povo se juntando para ouvir a leitura, para debater sobre a moralidade, as leis. O próprio Jesus praticava isso nas montanhas, eclésia, no Sermão do Monte. Os irmãos do primeiro século, como eles se reuniam, eles não faziam eclésia pública porque eram caçados e perseguidos. Eles se reuniam escondidos em comunidades, dentro de casas e cavernas. Tanto é verdade, meus irmãos, que se você pegar uma tradução mais fiel, como a Nova Almeida Atualizada, o texto de Hebreus 10, 25 muda completamente. Ele não diz igreja, ele diz não deixemos de congregar como é costume de alguns. Vocês percebem a diferença? Congregar significa simplesmente se juntar, se unir em comunhão. Apolo estava junto para aqueles hebreus que estavam se convertendo. Ora, vocês que tinham o costume de reunir em sinagogas e no templo, agora se juntem em comunidade com os irmãos, porque o grande dia do Senhor está chegando. E ele estava falando da destruição de Jerusalém, que aconteceu naquela época, no ano 70. E por que o sistema religioso esconde isso de você? Porque eles fazem questão de traduzir como igreja. A resposta é dura, mas essa é a verdade. Porque o religioso precisa estar confuso para dar lucro. O sistema teológico, ele criou esses currais religiosos para fazer lavagem cerebral nas pessoas. Eles pegam textos manipulados, jogam o medo na sua cabeça e dizem que se você não for para o templo deles, você está em pecado. E é aí que, onde o fiel está totalmente alienado, eles abrem o bolso com os dízimos, com as ofertas, os envelopes, sacrifícios. O cidadão nem tem dinheiro para o salário mínimo
mas tira do bolso achando que vai prosperar, né, nessa ilusão. Meus irmãos, nós não estamos mais na caducidade da letra lá atrás, há 2000 anos. Nós avançamos, nós fomos alcançados pelo Evangelho eterno. O reino de Cristo já foi estabelecido de forma espiritual quando aquele velho sistema de templos e sacrifícios foi derrubado no ano 70. Hoje o tabernáculo de Deus é o espírito do homem. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Se você quer sabedoria, não busque em livros de teologia humana, nem no meu evangelho tradicional. Faça como diz Tiago, capítulo 1, né, versículo 5 ou 6, peça sabedoria diretamente a Deus, porque Ele dá de graça e não joga nada na tua cara. Então, está na hora de você sair dessa escravidão religiosa. Entenda de uma vez por todas, você é o santuário, a comunhão é com os irmãos unidos em Cristo e em verdade, e não em um CNPJ religioso. E se essa mensagem abriu seus olhos, não esqueça de curtir o vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou e compartilhe com o teu amigo que precisa se libertar do sistema. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos estudos bíblicos do Evangelho Eterno. Um grande abraço, muita sabedoria na parte de Cristo e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.